E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou fazer uma demonstração do funcionamento do Projections, tá? Que está disponível no Forensic com Blender. Ele está experimental ainda, então pode ser que mude alguma coisa quando você baixar. A partir da versão 2022.07.17c, você já consegue fazer essas projeções. Então, se não está aparecendo no Forensic com Blender, eu vou pedir para você fazer o upgrade para que os botões aqui fiquem disponíveis. Bom, tem uma série de pontos anatômicos que você precisa colocar na face para que seja feita essas projeções. São projeções do tecido mole e algumas projeções também dos ossos, que a gente está fazendo algumas pesquisas e gostaríamos que vocês participassem também, né, de forma direta ou indireta. E ao colocar os pontos, você consegue ver o que se espera, né, do crânio, da média de um crânio, alguns pontos que vão aparecer posteriormente. Quando eu colocar aqui esses pontos, você vai entender melhor. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é distribuir esses pontos. Eu ia até colocar aquela opção que você troca, que seria isso aqui, ó, né? Você trocar do Selection para o Cursor, mas não precisa. Eu vou deixar no Selection e vou explicar uma coisa para vocês. Se vocês apertarem em Shift e o botão direito do mouse, ele troca automaticamente, tá, para o posicionamento do cursor, como eu estou fazendo aqui. Então, Shift, botão direito do mouse, você vai ter essa possibilidade de, sem trocar, né, do Selection Box, você vai conseguir posicionar o cursor onde você deseja. Então, vamos começar com a glabela. A glabela, pessoal, é um pouco difícil de encontrar frontalmente. Eu imagino que ela esteja mais ou menos aqui, ó, pelo que eu estou vendo, tá? Mais ou menos aqui ou aqui. Mas o legal é fazer isso aqui. Você faz um Alt B, tá? Um Clipping Border. Então, faz o corte da estrutura e a gente chega ali. Ó, eu coloquei, pode ser ali onde eu coloquei, sim. Pode ser sim, tá? Bom, então aqui é um ponto, seria o glabela. O outro ponto, eu creio que seja aqui, que seria o násio. Vamos olhar ali para ver se está tudo ok. Mais ou menos aqui. Alt B, tá? E agora tem esse ponto aqui que é o Suborb Z, Air, ou seja, é uma linha, só que essa linha é futura. Você não consegue ver agora onde que é ela. Ela fica mais ou menos a 15 ou 16 milímetros daqui, tá? Bom, o que eu faço? Eu primeiro vou colocar de qualquer jeito aqui, porque depois a gente consegue modificar esses pontos e rodar novamente a projeção, tá? Então coloquei ali, Superb Z, vou colocar aqui, tá? Superb ZL, que seria o esquerdo, né, left. E aí a gente tem que colocar um ponto mais ou menos nessa linha, eu creio que ficaria aqui, esse aqui acho que vai ter que vir para cá um pouco, mas enfim. Vocês vão ver que tem uma borda aqui, ó, tá? Na parte inferior da órbita, essa borda aqui, a gente precisa pegar no ponto mais projetado. No caso aqui, você vai ver que está bem para fora, é tipo na glabela, o que a gente faz com a glabela, tá? Então, pegar a parte mais projetada ali, a gente vê que tem uma linha aqui, que é a mais projetada, né? Aqui, ó, na superfície. Eu vou colocar mais ou menos aqui, também esse aqui a gente pode modificar depois. Então eu posso colocar, eu fiz uma caquinha. Esse aqui não é o FMO, é o Orb Out Edge Boundary, tá? O FMO ele fica aqui, ó, bem no limite, tá? Dessa crosta aqui, a borda do canto do olho, da órbita, perdão, orbit. Então clicou ali, agora Shift clica aqui, FMOL, então temos os dois FMO. Agora sim eu vou colocar a borda aqui, que seria esse Orb Out, beleza? Então um aqui e outro aqui, não tem problema se não ficar certinho, porque depois a gente pode colocar novamente. Aqui os forames não estão muito legais, tá? Teria que fazer uma reconstrução com um fator que pegue mais a região do forame, mas vamos imaginar que ele esteja mais ou menos aqui. Não está claro, tá? Se não tiver claro, não coloque os forames. Aqui eu só vou colocar por questão didática, tá? Um aqui e outro mais ou menos aqui. A naso spinale seria essa borda aqui. No entanto, em algumas estruturas ósseas, essa parte aqui é um pouco para cima. Então o que eu peço para vocês? Que vocês olhem
um pouco pela lateral e vejam aqui, ó, tá vendo? Então você tem essa linha aqui, a linha que fica mais coerente com essa, não com esse limite aqui, porque ele já está muito lá no fundo, mas a linha que fica mais coerente com esse aqui. Tem uma linha aqui, tem essa limitação aqui, ou tem mais ou menos esse objeto aqui, a gente pega no meio, ó, ali onde fica esse ponto naso spinale. Não é bem o naso spinale clássico, mas é o ponto mais coerente que eu vi que tem em bibliografia, perdão, que a gente podia utilizar. Então, esse ali está ok. Agora a gente vai colocar aqui no 13, que é o canino. Então, 13. E o 23, que é o outro canino. Tá bom? A gente já vê que tem um desalinhamento leve entre esses caninos aqui. Mas tudo bem. A gente pode utilizar a média para fazer a projeção do olho. Agora, temos o mento, o forame mentual, né? Seria primeiramente o direito e depois o forame mentual esquerdo, ok? Se tiver um buraco muito, se você for clicar e tiver um buraco, pode ser que você clique no lugar errado, então você pode clicar um pouquinho acima. Nesse caso, como não tem um buraco, eu coloquei ali mesmo. Agora a gente vai no póreo R, que seria o right, e no outro póreo, que seria o left, esse aqui, ok? Bem, colocamos então todos esses pontos aqui, pontos anatômicos, e agora o que a gente precisa fazer é simplesmente clicar em Add Projection Lines. Você clicou ali, ele vai fazer os cálculos e vai distribuir todos esses marcadores. A gente vai ver, no primeiro momento, por exemplo, esse aqui, ó. Esse marcador aqui, ele está muito deslocado, tá? Ele devia estar mais aqui, ó, e um pouquinho mais acima. Então, por que isso está acontecendo? Porque esse carinha aqui tem que estar aqui, ó, mais ou menos aqui. No caso, a gente tem essa linha azul e essa outra linha verde, que são as projeções. Ó, se você clica aqui, você vê o nome, ó, Orb XR. Então, essa projeção, que é o Orb XR, e essa outra projeção, que seria o Orb XFMO, que seria a média, a gente pode colocar no meio dessas duas. Essa aqui, depois a gente vai ter que mexer um pouquinho, eu já vou mostrar como fazer isso. Então essa aqui eu vou pegar, colocar aqui, ó, certo? E essa outra, deixa eu ver se está tudo ok, também está muito deslocada. Então eu vou pegar ela ali, vou observar pela frente e vou alinhar a esses dois carinhas aqui. Esse e esse aqui, tá? Deixa eu pegar lá de novo, opa, aqui. Só estou movendo com o G, como eu estou olhando pela frente, né? Ó, eu vou mostrar para vocês que esses dois objetos, eles vão se deslocar mais ao centro. É só eu clicar de novo, ele recalcula, olha que bacana. Tá? Ele recalcula. Beleza? Isso aqui eu tenho que... Depois, ó, isso aqui, pessoal, tá um pouco deslocado. Isso aqui deveria estar mais para cá. Eu vou atualizar, tá, o código. E provavelmente é um bugzinho, alguma coisa, mas depois vocês vão entender para que serve essas linhas aqui, tá? Como está em desenvolvimento, pode ser que ocorra um bugzinho ou outro, mas nada que vá comprometer. Esse aqui também, ele deveria estar um pouco mais para cá. Então eu vou pegar ele que está lá atrás e vou alinhar a esses dois. Então eu dou um G, alinho aqui e deixa eu ver aqui se está tudo ok. Ele está um pouco para frente. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, que está bem na crosta agora, ok? Esse aqui também, porque esse aqui não tem como você prever, tá? Vou colocar um pouquinho do lado, vamos ver se está tudo ok. E agora no Y, agora sim, porque ele está bem no meio. Mando rodar de novo. Aí, ele fez lá a projeção. Agora está tudo certinho. Só esse aqui, que é a média, ele tinha que estar um pouquinho para cá. Depois eu vou mexer no código. Provavelmente ele está pegando o valor anterior, que é 5 milímetros. Ele tem que pegar 2 milímetros desse aqui, mas você não precisa mexer, tá? Nesse aqui. Então, temos aqui a projeção do nariz. Ó, projeção do nariz, aqui é a projeção da base da asa nasal. E eu tinha falado para vocês que tem algumas projeções aqui que elas são aonde deveria estar determinado ponto. Então aqui, ó, essas 4 projeções aqui são baseadas em abordagens diferentes, tá? E ela descobre aonde deveria estar a base aqui do nariz, ó. Então,
dessa abertura, tá? Então meio que acertou. Tá um pouquinho para baixo, se a gente pegar uma média, teria mais ou menos aqui, mas basicamente acertou. Aqui é a projeção média da onde deveria estar os incisivos, que seria aqui. Aqui a gente já vê que a mandíbula, a maxila é menor do que a média, certo? Do que é esperado na média. E aqui a gente vê aonde que deveria estar o mento, olhando pela frente. E a gente vê que na média essa mandíbula aqui ela é maior do que a média, porque o mento está um pouco abaixo, beleza? Então isso aqui até é desnecessário para a projeção facial. Eu vou até ocultar eles aqui, que a gente não precisa. É só nível de estudo mesmo. Beleza? Ok. Agora eu vou ligar o tecido mole para vocês verem as compatibilidades, né? Ou a falta de compatibilidade entre o que é esperado na projeção e o que a gente vai ter no tecido mole. Então habilitando aqui, o que a gente vê? Ó, os olhos, tá? A média desse olho aqui, ele é um pouquinho para cá, ó. Eu vou puxar um pouquinho para cá, tá? Ó, mas está dentro da média, que são mais ou menos 30 milímetros. Esse aqui ficou bom, ó, tá certinho ali. Esse aqui tem uma pequena simetria. Nariz, ficou dentro, principalmente dessa. Essa aqui, olha que interessante, é o alar alare pelo infracam, ou seja, pelos forames infraorbitais e os caninos. Então ele pega uma média dos dois, faz essa projeção. Na verdade não é bem uma média, 43%. Então fechou certinho. Essa geralmente é a mais robusta. Essa aqui é uma projeção a partir do FMO, que é essa distância aqui. Então, assim, ele não ficou dentro, mas também não ficou fora. Agora esse aqui, ele é bem robusto. Aqui, ó, a posição está certinha, ó, pegou certinho na asa do nariz, tá? Que é o final aqui, ó, é o final da asa do nariz. Então aqui nesse verde aqui a gente tem a final da asa do nariz e aqui nesse azul a gente tem o limite lateral da asa do nariz, tá? A diferença entre a cor verde e a cor azul é que a cor verde é a média, tá bom? Do posicionamento do espaço e a cor azul é uma projeção. Então no caso da cor azul ele pode utilizar uma projeção, por exemplo, uma porcentagem entre essa distância, FMO e FMO. Ele pode utilizar, como no caso do nariz, uma projeção, né, uma porcentagem da distância dos infraorbitais e dos caninos e assim por diante. Aqui na boca a gente só tem projeção. Ó, ficou muito boa essa projeção do FMO. Essa projeção aqui do sim, esse aqui pega os infraorbitais e os mentuais, tá, os forames. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Se a gente centralizar, meio que as duas ficaram parecidas e fechou bonitinho com a boca. Dá uma pequena diferença aqui, ó. E não se engane, isso aqui não é boca, tá? Isso aqui é só uma marquinha de expressão. É muito comum, tá? O que vale é o CH mesmo. Beleza? Os olhos aqui, o centro da órbita ficou coerente. A pessoa está olhando um pouquinho para baixo, isso é muito comum acontecer. Mas se olhasse bem para frente, provavelmente ia ficar bem no meio, certinho aqui. A orelha, olha que bacana a orelha, ó. Ficou bem coerente. Na verdade essa orelha aqui, ela é um pouquinho para baixo da média. Então, se a gente pegar aqui, ó, na verdade, na reconstrução não ia fazer diferença nenhuma. Eu só vou mover aqui para vocês verem. Eu vou mover um pouquinho, olha o tamanho da orelha, como ficou coerente. Deixa eu mover aqui, GZ, ó como ficou coerente. Beleza? Então, é uma ferramenta para facilitar, para simplificar. Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para cá também. Isso aqui vai acontecer muito, viu? Como ele pegou, isso aqui é da FMO, como ele pegou a média, ele coloca bem ao centro, mas e esse aqui, ele pega já as estruturas dos forames e do canino. Por isso que essa aqui ficou mais no meio e essa aqui eu tive que mexer. Porque nem sempre tem uma simetria, por exemplo, a parte superior é compatível com a parte inferior, tá? Ou ao centro. Por isso que a outra que eu falei, né, que essa aqui, a AL infracam, ela é mais robusta. Tá bom, pessoal? Então isso aí ajuda muito na aproximação facial forense. Eu vou ter que mexer no código por causa desse essa medida aqui média, que está um pouco deslocado, tá? Mas corrigindo isso, vai estar disponível para vocês aí já numa versão mais avançada. E se vocês também forem utilizando e perceberem algum problema, é só entrar em contato, tá bom? Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e a gente se vê
no próximo vídeo. Até lá!